Esse é um estudo maravilhoso, né? Onde aqui estamos preparando voluntários para o grupo de estudos do ectoplasma. É um prazer imenso recebê-los, é um prazer imenso ter aqui essas carinhas, né, que compõem essa atividade de assistência espiritual com pesquisa científica, né? É um orgulho muito grande a gente ter uma pesquisa hoje funcionando, registrada na Plataforma Brasil, com a anuência do Conselho de Ética, e a gente fazendo as atividades do GE dentro do tripé da doutrina espírita, que é a nossa religião, a nossa filosofia e a ciência, né, como um todo. Nós estamos recebendo o Guilherme. Guilherme é nosso parceiro desde 2017, quando nós iniciamos os estudos do ectoplasma, lá na Casa do Caminho, aos domingos, às 8 horas da manhã, com participação assim, gente, era aulas de 116 pessoas, né? O nosso número de pessoas era um número bem legal, né? Era a formação do grupo de estudos do ectoplasma. Hoje nós temos uma composição fixa em torno de 50 membros que vem executando. E a todo momento nós estamos recebendo novos irmãos para que a gente possa ter força para continuar esse trabalho. Então, o Guilherme hoje vai nos falar sobre as curas do Cristo, né? Os milagres do Cristo. E nós vamos ter a oportunidade de escutá-lo e depois fazermos perguntas. Esse é um tema muito lindo, é um tema que apaixona quem estuda ectoplasma e também quem estuda epigenética. E o Guilherme é um expert aí em nos proporcionar esses conhecimentos que nos vislumbra, né? O que o Cristo fez nada mais era do que um fenômeno orgânico, uma coisa prevista, né, para ocorrer dentro da harmonia deste planeta. A sala é sua por 60 minutos e desde já lhe agradeço. Primeiramente, agradecer, né, Raimundo, o convite aí, para a gente retornar no grupo de estudo do qual eu tenho muito carinho, justamente porque a gente começou isso lá no início, né? Estávamos juntos no start desse trabalho de sucesso aí. Então, gente, vamos, primeiro, muito obrigado a presença e a paciência de todos, né, de ouvir. Esse é um assunto bastante interessante, porque ele tem várias abordagens, né? Na primeira vez que a gente fez esse estudo lá na Casa do Caminho, a gente fez um estudo de 3 horas e pouco e fez uma abordagem mais científica, né? Um tom mais científico, porque era o propósito. Aqui, por causa do tempo reduzido, inclusive, a gente vai fazer uma abordagem, pensar os princípios filosóficos desses fenômenos, entre aspas. Né? A primeira coisa que a gente vai lembrar é que, bom, não existem milagres, né? As leis da natureza, as leis que regem o universo, tanto no nosso campo de realidade restrita, enquanto encarnado, enquanto desencarnado, na nossa faixa evolutiva, quanto na realidade mais profunda de espíritos crísticos como Jesus. As leis são perfeitas porque elas têm origem na mente de Deus. E Deus não faz nada que possa ser derrocado. Então, o que nós vamos tratar aqui são fenômenos perfeitamente naturais. E essa é mais ou menos a ideia de explicar. São coisas comuns da natureza. Não tem nada de misterioso, nada de outro mundo, nada disso. Né? São coisas que podem acontecer a qualquer momento. E por trás disso existe o que a gente vai tentar buscar aqui, os princípios filosóficos desse conjunto de fenômenos. Né?
Mas a primeira coisa que eu gostaria é que todo mundo olhasse para isso, não como uma coisa espetaculosa, mas como uma coisa normal de acontecer, feita apenas coordenada por um espírito que conhece profundamente essas leis. Né? Não vamos longe, se há 10 anos, talvez menos, a gente falasse assim, vamos fazer uma reunião online com gente da China, do Brasil, da Europa, vocês iam falar, olha, isso é impossível. Né? E hoje essa prática se tornou cotidiana. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, é um grande exercício de mediunidade, onde estamos todos geograficamente distribuídos, e em horários diferentes também, mas reunidos com um só objetivo, e quando a reunião é em torno do amor, do ensinamento, do Cristo, né, da mensagem de Jesus, essas reuniões são muito interessantes. Evidentemente, hoje a gente precisa de instrumentos para fazer isso. Há alguns anos a gente não os tinha, hoje nós já temos. E a ideia é que no futuro a gente consiga fazer isso com os nossos instrumentos orgânicos, né? Como uma comunicação mediúnica, que ela simplesmente transcende uma faixa vibratória de percepção de um mundo em relação a outros. Né? Então, isso que nós estamos vivendo aqui, se visto alguns anos atrás, é um grande milagre. A gente pegar uma maquininha e ligar para alguém em qualquer lugar do mundo é um outro milagre. Porque a gente faz isso no cotidiano, a gente não acha nada espetacular, mas se a gente se desloca no tempo e cada vez a gente começa a experienciar coisas que com pouco tempo antes parecia algo absolutamente irreal. O Raimundo tem várias experiências aí na própria medicina, coisas que há pouco tempo era inimaginável, hoje são quase que do cotidiano, e assim vai ser o processo evolutivo. E cada vez mais rápido. Né? E cada vez mais rápido. Bom, falando especificamente das curas do Cristo, os milagres de Jesus, etc., vamos começar conceituando uma coisa. Cristo é uma classe de espíritos extremamente evoluídos. Depois que você se torna espírito puro, você começa uma jornada para se tornar um Cristo. São espíritos que André Luiz, lá em Evolução dos Mundos, que é um livro que a gente vai usar muito aqui, os textos dele, vai dizer que eles vivem num processo de comunhão indescritível com o próprio Deus. A gente não consegue entender o processo que eles vivem. Por quê? Por causa da tamanha é a capacidade criativa desses espíritos. E aí eu vou só fazer um parênteses aqui, que todos que estão aqui um dia serão Cristos. Isso é fatal. Assim como aquele que a gente conhece com o nome de Jesus, que é o Espírito Crístico, um dia viveu as experiências que todos nós vivemos. Só por isso, só por eles ter vivido essas experiências, ele pode se colocar na posição de mestre e falar e dizer o que ele acha que a gente deveria fazer, como deveríamos proceder. Só por isso. Então, todas as dores que você está sentindo, um dia ele sentiu. Todas as mazelas emocionais que a gente sente, um dia ele sentiu. E do alto disso, ele pode falar para você, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos tentar por aqui, vamos tentar por aí. Então, cabe aqui colocar o Cristo como eles. Jesus é outra coisa. Jesus é um Cristo que resolve encarnar do alto do seu amor, você pegar um pé 49 e botar num sapato 35, né, tamanha grandeza de um Cristo, e aí ele se submete a todas as condições que nós estamos submetidos no momento da encarnação. Um corpo de matéria densa, sente fome, sente desejo, sente frio, sente dor,
E do alto do compartilhamento de nossa condição, ele pode dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque não faria sentido. Se eu sou um professor que não sinto dor, que não sinto fome, que não sinto sede, que não tenho sono, e fico dizendo o que você tem que fazer ou não. Não. Eu primeiro me submeto à mesma condição dos meus tutelados. Segundo, eu passo pelas mesmas vicissitudes. Terceiro, eu vivencio o caminho que eu vim ensinar. E depois eu falo sobre ele. Mas do alto da experiência de Jesus é que ele pode dizer o que a gente deve ou não fazer. A exemplificação não é a melhor maneira de se ensinar, é a única. Né? Então, o Cristo fez isso com maestria, não poderia ser diferente. E aí, dentro da experiência de Jesus, que é a face humana de um espírito crístico, a gente vai falar sobre esses fenômenos, muitas vezes discutidos, polêmicos, dos textos evangélicos, que são as curas. Curas, tratamentos, milagres, pode dar o nome que você quiser. Desde que a gente entenda qual é a ideia deles, é perfeitamente tranquilo qualquer nome que você quiser dar. Eu não gosto muito do nome milagre para nada. Porque o milagre parece uma derrocada, um benefício especial a um e não a outro, e não é assim que funciona. Somos todos tratados igualmente. Como diz Joana de Ângeles, nós não vivemos o que merecemos, nós vivemos o que precisamos. E se a gente está passando por uma dor, ou uma felicidade, ou um momento bom ou ruim, a gente precisa experienciar aquilo. E um outro ponto, como a gente vai fazer uma abordagem mais filosófica, um outro ponto muito interessante para a gente tocar é o seguinte: todo mundo que está aqui, pelo menos na tela do Zoom, está encarnado. Né? E se encarnou é porque tem problema para resolver. Espírito bom que não tem problema não precisa de encarnar. Né? Então, aqui, todos nós estamos no mesmo barco. Viemos para cá para poder resolver problema. Problema da alma, problema da mente, problema do coração, principalmente. Né? Então, estamos todo mundo junto nessa, aqui tentando aprender. O conhecimento é a grande ferramenta transformadora. Tem uma frase que atribui-se a Einstein, mas como tem milhares de frases que se atribui a ele, eu não sei se foi ele ou não, mas vamos dizer que seja. Ele diz que uma mente que adquire um novo conhecimento nunca mais volta a ter o mesmo tamanho. E evolução é isso. A cada vez que eu consigo amar um pouco mais, a gente nunca mais volta a ser o que era. E a ideia é essa, é a gente desencarnar um pouquinho melhor, ou pelo menos com ferramentas suficientes para se melhorar um pouquinho em comparação a quando nós encarnamos. Né? E a vida de verdade é desencarnado. Isso aqui é estado de exceção, é momento de aprendizado, é aquele momento que a gente sai de casa e vai na escola e volta. Né? É o momento da aula. Mas chega em casa, a gente tem que continuar estudando, trabalhando, etc. Tal. Esse aqui, a encarnação, é o momento da aula. Né? A gente sai de casa, vai lá, assiste uma aula e volta para poder exercitar tudo aquilo na vida cotidiana da gente. As curas de Jesus, né? E aí a gente vai no texto evangélico e nós vamos ter uma lista aí dos principais milagres, entre aspas, de Jesus. Né? Não há derrocada da lei divina com as devidas referências. Ele transforma água em vinho, curou o filho de um funcionário público, curou o paralítico do poço, Siloé, curou o cego de nascimento, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, pegou altas ondas, sem prancha, sem se molhar, né? Que é o barco lá com Pedro, né? Ressuscitou Lázaro da morte, pescou 153 grandes peixes sem se molhar, expulsou um homem dominado por demônios, curou a sogra de Pedro, etc, 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 etc. Nós temos aí 35 milagres de Cristo
relatados no texto bíblico. Né? E todos eles são fenômenos mediúnicos. E como a gente estudou lá no ESG, né, os fenômenos mediúnicos se dividem em dois grandes grupos, que são os de efeito moral e de efeito físico. Né? Aqui, a gente vai lá, previu a negação de Pedro, é um fenômeno de efeito moral. Né? Acalmou a tempestade, é um efeito físico. Curou um paralítico, também é um efeito físico. A cura física, ou o tratamento do corpo físico, é um fenômeno mediúnico de efeito físico. É o mesmo fenômeno que muda uma colher de lugar, um objeto de lugar, que desmaterializa ou materializa um objeto, é o mesmo que acontece no tratamento físico, do corpo físico. Porque esse corpo nada mais é do que um conjunto eletrônico, né, igual a qualquer outro material que lhe cerca. Mas só que ele é dominado por uma mente, é conduzido por uma mente, e aí sim, essa mente somos nós. Né? Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo físico no momento da reencarnação, e um corpo de matéria sutil também no momento da encarnação, mas é que eu utilizo continuamente, mesmo desencarnado. A encarnação é justamente você envergar um corpo de matéria densa como o nosso. Acalmou a tempestade, certo dia ele subiu em um barco com os discípulos e disse: passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo, ou seja, saíram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Desabou, então, a tempestade de vento no lago. E o barco se enchia d'água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas. Apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes, então: onde está a vossa fé? O medo e espantados. Eles diziam entre si: quem é esse que manda até nos ventos e nas ondas, e eles lhes obedecem? Ou seja, a vontade de um espírito dessa envergadura, ele consegue fazer alterações ou influências até no meio físico, de uma nuvem, de um vento, né? Para ver a capacidade criadora e modificadora do elemento material, que é um dos elementos da natureza. No universo, você tem basicamente três coisas, entre aspas, né? Três princípios. Matéria, espírito, que não é material, nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente, né? E Deus. Esse espírito, ele tem uma capacidade tão criativa que ele domina até ventos e tempestades. A cura de um paralítico, né? Ele vai numa festa dos judeus. É bom a gente sempre lembrar que Jesus não era cristão, né? Jesus era judeu, né? E como tal, vivenciava a fé judaica, que a fé judaica, ela até hoje, principalmente para os ortodoxos, ela permeia o dia a dia da convivência social, familiar e até mesmo econômica. E está lá dizendo que existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que, em hebraico, se chama Betseda, né? Betetsa. É um número que eu não gosto nem de falar. Com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente. Havia 38 anos que ele estava doente. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que já estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar.
ora, esse dia era um sábado. E aí vem um problema político lá que Jesus tem com os fariseus, porque no sábado não era para fazer nada, e Jesus fez um milagre. Aí nós tivemos, assim, dois fenômenos que nós vamos voltar para entender por que eu trouxe esses textos, né? Mas aí vamos entender, basicamente, o que somos nós, né? O que é essa Constituição que a gente está experienciando nesse momento reencarnatório. E aí a gente vai buscar um texto de André Luiz, lá de Mecanismo da Mediunidade, não, Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, a gente vai ver ali no final. E aí André Luiz vai dizer, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, a gente está falando de um corpo mental, ou seja, uma forma de matéria extremamente sutil, que é o primeiro envoltório do espírito, né, que reflete no corpo perispiritual, já aí com a forma definida, né, as suas características. E no momento da encarnação, esse corpo perispiritual é que vai presidir a formação do nosso corpo físico, né, o corpo de matéria densa. Presidir quando? Na gestação em si, refletindo, em última instância, o que é a mente, né? E aqui ele faz uma observação dizendo que esse corpo mental já foi assinalado por vários estudiosos, mas que a ciência do momento não nos permite aprofundar. E André Luiz escreve esse livro e faz uma observação. Eu vou usar os conceitos científicos já inerentes ao mundo naquele momento. Esse livro é publicado em 1962, se não me engano, por aí. Evolução em Dois Mundos, Retrato do Corpo Mental. E é basicamente isso, do ponto de vista didático, né? Eu tenho o espírito. O espírito é algo imaterial, tá, gente? O espírito é imaterial. E, como tal, ele não ocupa espaço, não está submetido a espaço-tempo, não tem forma, não tem essas analogias que nós experimentamos quando na nossa faixa evolutiva, e principalmente não tem analogia com o corpo físico que eu experimento nesse momento, que só me serve de laboratório, de experienciação, para que esse espírito progrida, né? Então, quando a gente vai no texto de Gênesis e lê que, em algumas traduções, inclusive, está no plural, né? E os deuses criaram, inclusive na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma importante tradução. Os deuses criaram o homem à sua imagem e semelhança. A gente tem que abandonar um pouco o nosso egocentrismo e achar que Deus é a minha semelhança. A minha semelhança enquanto encarnado. Que Deus tem 2 olhos, 2 pernas, não sei o quê. E aí, não, eu não acho que Deus tem um corpo. Beleza. Mas muitas vezes eu acho que Deus tem estrutura psicológica igual a minha, que fica com raiva, que perdoa, que se ofende, que fica tomando conta da vida dos outros para castigar. Olha, Deus vai te castigar. A gente tem que deixar de lado esse antropocentrismo, né, de achar que o universo gira em torno de mim, né? É aquela história, né, que o cara chega para o outro e fala, olha, você sabe com quem você está falando? Aí o interlocutor responde, se você tiver um tempinho, eu te explico. Você é um cidadão entre 8 bilhões de um planeta, entre 8 de um sistema estelar, entre 250 bilhões que existe na Via Láctea, que é mais ou menos uma das 250 bilhões de galáxias só no universo observado. Então, ou seja, a gente não é nada mais do que menos do que meia gota no oceano inteiro, né? E eu vivo achando que o universo foi feito para mim, né? Então, se Deus me criou a imagem e semelhança, é
porque Deus parece comigo. Né? Eu trago tudo para a minha referência. E nós, espiritistas, temos contatos com conhecimento que quebra isso fatalmente. Né? A realidade ela é do jeito que é. E ponto. Como que eu vou me posicionar diante dela é que vai me fazer mais ou menos feliz. Quanto mais próximo da realidade eu tiver, melhor. E lógico, gente, que cada um de nós vive uma própria realidade. Né? Não dá para eu comparar a realidade que eu vivo com a realidade, quer dizer, dá para comparar, mas ela tem que ser relativizada. Né? Então, abandonemos esse antropocentrismo de achar que tudo eu estou no centro. De tudo eu sou o principal personagem de qualquer trama que o universo desenrole. Eu não deixo de ser, porque eu sou individualidade, filho de Deus, mas essa trama, ela é um conjunto de interações. E aqui cabe uma experiência mental, filosófica, que eu gosto de fazer, às vezes, nessas conversas que eu tenho. Vamos tentar nos imaginar sozinhos no mundo. Imagina que, nesse momento, todo mundo desapareceu do planeta Terra. E tudo está funcionando. Tudo é meu. O planeta inteiro é meu. Eu estou sozinho aqui. Eu posso ir onde eu quiser, me deslocar da forma que eu quiser. Ninguém me cobra nada. Tudo está a meu dispor. Lógico que, num primeiro momento, eu acho que a gente ia ficar deslumbrado com tudo isso. Mas em quanto tempo a gente ia entrar num tédio profundo? Eu acho que em pouco tempo a grande maioria de nós entraria num tédio sem fim. Agora imagine se o universo inteiro só possuísse você, só possuísse um de nós. Não faz o mínimo sentido. Não tem sentido a existência solitária. A nossa existência só tem sentido no encontro com o outro, ou com as expressões do outro. E essas expressões do espírito são deixadas na matéria, seja na matéria do corpo que eu estou usando, seja no ambiente que eu estou vivendo. Então, a nossa existência, a existência de cada um, ela é intrinsecamente ligada à existência de todos os outros espíritos do universo. Por quê? Se eu encontro com Raimundo, Raimundo encontra com Carol, que encontra com Zé Luiz, que encontra com Zé Neto, com Leila, cada vez que eu encontro com Raimundo, nós nos modificamos. Eu pego um pouco de Raimundo e Raimundo pega um pouco de Guilherme. E aí nós saímos somados. Né? Se duas pessoas estão caminhando uma contra a outra, cada uma tem um pão, eles se encontram, trocam um pão e vão embora, cada uma sai levando um pão. Agora, se duas pessoas estão caminhando, se encontram, trocam uma ideia, cada um sai levando duas ideias, a que tinha e a do outro. E isso nos torna diferente. Então, eu, Guilherme, sou um pouco de todos vocês, mas naquele instante do encontro. Assim, nós vamos crescendo. Então, a vida, a existência do espírito imortal só tem sentido no encontro individual, coletivo, presencial ou transcendente. Quando eu leio um livro de Sócrates, né, eu estou transcendendo ao tempo, mas eu estou encontrando com Sócrates. Eu estou trocando ideia com ele. Podemos ter certeza disso. Então, assim, eu sou esse espírito aqui, que não tem forma. E que eu vou experienciar as formas como meio de crescimento, de interagir. Esse espírito não interage com o outro espírito diretamente. Ele precisa de passar por um ambiente material. Daí a necessidade da existência da matéria. Né? Temos, particularmente, no centro coronário, o ponto de interação
entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. André Luiz usa essa expressão, fisiopsicossomáticas, para designar o corpo físico. Quando ele trata psicossomáticas, ele está falando do corpo perispiritual. E aí nós começamos a abordar o assunto curas, né? Dele o centro coronário, né? Parte desse modo, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular. Nossa constituição particular está falando do nosso corpo, que é individual, né? Plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. O que André Luiz está falando aqui? Que o seu corpo nada mais é do que um reflexo do que você é, das nossas ideias, né? Aqui, ó. Ele fala, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Ou seja, tudo que eu sinto, todas as ideias em torno das quais eu orbito, e todas as ações concretas que eu realizo, elas se refletem, de alguma forma, no meu instrumento fisiopsicossomático. Por quê? Porque a mente reflete no corpo mental, que reflete no corpo perispiritual, que reflete no corpo físico. Né? Então, mesmo que eu consiga tratar o corpo físico, se em algum momento eu não for na causa do problema, que é a transformação da mente, isso vai se repetir, esse mesmo problema vai se repetir. Mesmo que esse alívio seja temporário. Vai ser temporário, se eu não tratar a verdadeira causa. E aqui está um instrumento didático importantíssimo. Didático e da justiça e misericórdia divina, que é o seguinte: as minhas mazelas corporais nada mais são do que a positivação das minhas mazelas morais. Né? E aí, quando eu tomo contato com isso, e os reflexos disso em mim, né, eu me transformo. E aí eu uso de um evento que Humberto de Campos narra lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Ismael, o guia espiritual do Brasil, estava muito preocupado com a questão da escravidão no Brasil, e ele faz uma oração a Jesus, que lhe responde imediatamente, dizendo o seguinte: Ismael, considera sempre, mais ou menos, tá? Eu não tenho a memória tão boa assim, considera sempre, em tuas obrigações e trabalhos, que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Então, muitas vezes, quando eu estou experienciando uma dor corporal, na verdade, aquilo não é doença, aquilo é o tratamento. Então, quando a gente faz uma intervenção no irmão e que a gente não obtém aqueles resultados que nós inicialmente gostaríamos, né? Ou seja, de conforto, de cessar aquela dor, de cessar aquela dor, é porque ele ainda precisa do remédio. E nós estamos ali para ser o remédio de todo mundo. Né? E aí, quem tiver num momento de ter a sua dor aliviada, porque já foi lapidado, né, a gente está lá. Só para a gente ter uma ideia, Chico tinha uma reunião de desobsessão lá no Centro Meimei, em Pedro Leopoldo, e no final do ano eles faziam estatística, o mundo espiritual fazia estatística, de quantos tinham sido encaminhados, quantos tinham sido curados, e quantos não tinha tido absolutamente nenhuma modificação. Chico, com Emmanuel do outro lado, com o Meimei, e toda uma equipe desse padrão. Né? 85% sequer sair dali minimamente modificado. A nossa obrigação é dar oportunidade a esses espíritos de sofrer o tratamento. Agora, se a gente vai absorver ou não, isso é problema de cada um. Né?
A nossa função é oferecer, que é o que Jesus fez. Né? Jesus veio aqui e oferece um manancial de vida, de amor, experiencia, e a gente até agora, né, ainda não entendeu direito o que ele falou. Até agora a gente fica brigando por causa de Jesus, enquanto que ele foi textual. Né? O Pedro, peraí, Pedro, guarda essa espada aí, porque não é assim que se trata um irmão. Porque se eu quiser, eu falo direto com Deus. E aí vem legiões de anjos me salvar. O que Jesus está falando? Pedro, olha, não arruma confusão com o teu irmão por minha causa, não, tá? Não entra nessa. Porque eu estou aqui para trazer amor entre vocês. Mesmo diante da injustiça da prisão de Jesus. Né? Deixa que eu me viro. Porque eu não preciso de você arrumando confusão com seu irmão. Se eu precisar de ajuda, eu falo com Deus. Que aí a gente resolve a coisa no nível melhor. O que ele vai dizer aqui é que o nosso corpo físico-psicossomático é reflexo da nossa mente. Então, todas as expressões, incômodas ou não, prazerosas ou não, felizes ou agradáveis ou desagradáveis, são frutos da nossa conduta moral, mental, etc. E aqui cabe uma observação. Quando eu falo de conduta moral, não estou falando de moralismo, não. Tá? Eu estou falando de conduta moral com relação ao outro. Eu amei o outro com todas as minhas forças. Então, isso é conduta moral. Com todo o meu entendimento, com todo o meu poder, com todos os meus recursos, né? Eu amei, isso é conduta moral. Não é ficar com moralismos, como a gente encontra por aí às vezes. Né? E aí a gente faz uma cruzada de 300 anos matando os outros, em nome de Deus, em nome de Jesus, e não é bem isso que ele veio ensinar. Né? E aí ele continua, André Luiz, a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser, ou seja, em mim, né, as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino, ou seja, as minhas ações. Na verdade, isso aqui é uma forma bonitinha e diferente de dizer a cada qual segundo as suas obras. Né? Essa aqui é o manual de como funciona o a cada qual segundo as suas obras. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, você vai refletir toda a sua conduta de coração. Né? Daí, o a cada qual segundo as suas obras. Que é o que o Espiritismo se propõe, tirar o véu sobre aqueles ensinamentos de Jesus. A mente é o espelho da vida em toda parte, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ergue-se da terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que é arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E aí ele depois continua, estudando-a de nossa posição espiritual, confinado que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Aí eu pergunto, o que dilata a minha faixa evolutiva? Conhecimento adquirido. Emmanuel fala, a mente opera na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. A faixa evolutiva ela é delimitada pelo conhecimento. Agora, o conhecimento adquirido não é só eu tomar contato, eu ler o evangelho e saber do início ao fim de cor. É o experimental. Porque Jesus não escreveu nada, já como um sinal de dizendo, olha, o escrito é só para passar o tempo, para poder permear o tempo. O que importa é a experienciação. É a busca de vivenciar isso.
Nós estamos vivenciando? Não, mas o nosso momento é de buscar isso. E à medida que a gente busca, com todos os nossos defeitos, com os nossos tropeços, com as nossas imperfeições, né? Um momento agora de movimentarmos em direção ao Cristo. O nosso momento é de movimento em direção ao Cristo. Vamos continuar mais uma vez aqui. E aí ele ainda fala, né, estudando a posição que nos encontramos, ou seja, quem é que está entre a animalidade e a angelitude? A humanidade, né? Eu vivi uma experiência no reino da animalidade e vou me tornar anjo. Esse meio do caminho aí chama humanidade. Agente de indução. A gente vai entrar agora, mais ou menos, propriamente na cura. Agora que está começando o estudo. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção que se nos fixe a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quão mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Ou seja, estamos ligados aqui, nesse momento, por um objetivo comum, um estudo. Né? E mais íntimo, quanto mais estreito é o nosso interesse nisso. Aqui é um objetivo claramente do bem, mas a gente pode, por engano, por ignorância, ou por vontade própria, também está reunido com o mal. Né? E o mal é tudo aquilo que se afasta da experiência de Jesus. Não é o texto, não, porque o texto cabe muitas interpretações, apesar de não caber todas. Mas a gente anda torcendo aí do jeito que quer. Mas, assim, a experiência de Jesus, aquele que se tornou homem e o verbo se fez carne, e sem ele nada existiria, como nos diria João, lá no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, eu estou aqui chamando a atenção de que a nossa mente vai refletir isso. Né? Ou seja, tudo aquilo que me leva àquilo, que me lembra aquilo que eu me afeiçoo ou não, me causa reações no corpo. Por exemplo, tem gente que tem medo de cobra. E aí, quando vê uma cobra na televisão, sabe que ela não vai fazer mal nenhum, sente todas as sensações de como se estivesse vendo uma cobra ao vivo, lhe ameaçando a existência. Ou seja, a minha mente reflete no corpo com intimidade. E aí a gente vai entrar nas curas efetivamente. Uma conversação, essa é aquela leitura, contemplação de um quadro, etc. Tal, isso está em Mecanismo da Mediunidade, capítulo 12, depois vocês vão lá e dão uma lida. Né? Agentes de indução. Como eu te falei, a cobra. Quando eu vejo a pessoa amada, meu corpo todo estremece. Quando eu vejo aquele objeto que eu tanto desejo, as sensações que tomam meu corpo, né? Ou seja, eu reflito fisicamente todas aquelas ideias e sentimentos que eu me afeiçoo. Né? E é com isso que Jesus nos cura. O que Jesus veio trazer para a gente, em última análise, é a mudança das ideias em torno das quais eu orbito. As curas físicas são só uma pequena parte dessa grande cura que é a renovação de ideias. Né? Na manjedoura, Jesus implantou a ideia da humildade. Imaginem
que aquele que criou o planeta nasce na manjedoura entre os animais mais simples. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho, dizendo que o esforço, o trabalho, a dedicação cabe a todos nós, inclusive ao mais alto governador. Nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, ele anuncia a ideia de auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Não estamos falando de dar outra condição só da existência, de matar a fome. Não, nós estamos falando de dar alegria, de festejar a vida em abundância. É isso que Jesus veio mudar. São essas as verdadeiras curas e milagres de Jesus, que vão se refletir no corpo físico. No socorro aos doentes, cria a ideia da solidariedade, que tanto nos cabe, tanto nos falta nos momentos de hoje. Olhar o outro só como um irmão, um companheiro de caminhada, com todas as imperfeições, com todos os defeitos que eu também carrego. E a gente vai trocar um pouquinho que eu tenho de bom, vou dar para ele. Um pouquinho que eu tenho de bom, ele tem e vai me dar também. O Sermão das Bem-aventuranças plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Ali, quando ele é cercado por gente com o braço quebrado, paralítico, vindo de todo canto, pedindo uma cura física, ele oferece a cura do espírito. Ele explica porque o formato de tratamento pedagógico da doença, né, ou da não conformidade do corpo, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o mundo. Ele está falando para o espírito imortal que somos nós, e não para a personalidade transcendente, passageira, que é transitória e passageira, que é o que a gente está experienciando aqui. Eu, Guilherme, Carol, Raimundo, essa personalidade é extremamente volátil. Já, já, ela se encerra. No Tabor, revela a ideia de sublimação quando ele, Elias e Moisés sublimam-se diante dos apóstolos. No Jardim das Oliveiras, que para mim é o ponto ápice do Evangelho, não é a crucificação. A crucificação é a crisezinha que tinha que existir, mas no Jardim das Oliveiras, né, quando ele roga ao Pai, dizendo que eu não quero viver essa dor, eu não quero experienciar, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Ali, ele dá o maior exemplo do que é confiar em Deus acima de tudo. Entrega o seu sofrimento, a sua dor e a própria existência confiando em Deus. Mas nós estamos falando de Jesus, da condição humana desse Espírito crítico. Esse é o grande exemplo que ele dá. E aí a gente vai encontrar Emmanuel dizendo lá em O Consolador que o mal se cria quando o homem confia mais em si mesmo do que em Deus e coloca a sua fragilidade como foco de suas ações, das suas ações, eis o mal. Então, a grande cura de Jesus está na grande lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, com a bênção da ressurreição para a imortalidade vitoriosa. E aí a gente vai trazer algumas pequenas reflexões. Uma delas é que a ciência não pode resolver o mistério derradeiro da natureza. Por quê? Em última análise, nós mesmos somos parte desse mistério que estamos tentando resolver. Ou seja, existe uma escola filosófica que diz que para você poder explicar qualquer coisa, você tem que ter um certo afastamento dessa coisa. Como eu estou inerente a esse próprio mistério da vida, da existência, como eu ainda não expandi o meu campo consciencial, meu campo evolutivo suficiente para entender a minha condição humana, mergulhado que estou dentro desse aquário, eu não consigo descrever o aquário.
continuará sendo impressionante. Não importa os caminhos que nossos conceitos futuros vão nos levar. Que todo o estudo do mundo externo nos leva à conclusão científica, que o conteúdo da consciência é a realidade universal definitiva. A realidade em si está encerrada em cada um de nós, na nossa consciência. E quanto mais ampla for essa consciência, motivada pelo estudo, pelo conhecimento, que vai nos levar a nos amar, mais próximo de uma realidade absoluta nós vamos estar. E quem disse isso foi Max Planck, prêmio Nobel da Física, pai da mecânica quântica, e Ringer, foi prêmio Nobel de Física em 1963. São dois físicos importantíssimos na história da física. E quanto mais se estuda a matéria, mais próximo de Deus nós vamos chegar. E esse é a grande cura que o mestre tenta nos induzir, oferecendo a gente. Essa oferta de amor é uma oferta, é um convite. Cabe-nos aceitá-lo ou não. Em algum momento nós vamos ver que o melhor é aceitar. E que toda a nossa expressão corporal, nossa expressão é fruto da nossa condição mental, da condição da alma, da condição do coração. Então, senhores, queremos a cura que Jesus trouxe, amemos-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Com todo carinho, com todo acolhimento, sem separar ninguém, todos, daquele seu algoz ao seu discípulo mais humilde, né? Do rei que o condena, do soldado que o crucifixa, que pega ele na cruz, que o açoita, até os seus apóstolos mais chegados. Amemos uns aos outros, incondicionalmente. Foi fantástico, viu? Eu não posso deixar, né? Depois você deu esse caminho, né? Ratificar, né, aquilo que você falou, que é muito importante para nós aqui do GE, que trabalha com saúde, né? O corpo expressa o modelo organizacional biológico, o perispírito, né? Então, a doença ou a cura, vamos colocar a doença para todos ficarem mais assim, fácil de raciocinar. A doença, ela está primeiro lá, fora do corpo. A doença está no espírito e no perispírito, que se expressa no corpo. E quando essa doença expressa no corpo, ela não expressa na forma de milagre, ela expressa na forma normal do corpo. Então, quer dizer, existem leis no corpo, né, como a epigenética, como a multiplicação celular através do splice alternativo, né, que antigamente a gente pensava que uma célula, ao se dividir, ao se multiplicar, ela vai dar uma célula igualzinha à outra. Mas isso não quer dizer que é verdade. Uma célula, né, a célula primordial, ela pode diferenciar e dar células diferentes. Então, quer dizer, se a minha mente ela se cura, o meu corpo expressa a cura. E também, né, vale para os dois lados. Então, é muito bonito quando a gente escuta isso de uma forma, como você expressou, filosófica, né, e a gente consegue enxergar isso dentro da medicina, dentro da ciência. Né? Opa, o que ele está falando quer dizer o quê? É isso, por isso que nós temos pacientes, né? Eu acho que nós já conversamos bastante sobre isso, né? Por isso que nós temos pacientes que a gente jura, esse, infelizmente, tudo indica que vai falecer, e não falece. Existem outros que a gente fala, pô, vai tirar de letrinha, né? Vamos fazer essa cirurgia e acabou. E o tumor vai para o outro lugar. E aí aparece e completa-se o ciclo normal deste ser. Olha bem, é muito importante o que você disse, que tudo o que nos ocorre
é porque a gente precisa viver esse momento. Não é uma obrigatoriedade, mas acaba sendo uma oportunidade de passarmos por aquilo que nós fizemos a programação. É importante isso, gente. É importante que a gente tenha esse entendimento que nós é que programamos a nossa vida, a não ser aquelas encarnações compulsórias que a pessoa não tem como decidir, mas na maioria dos casos, nós estamos aqui passando por determinadas coisas porque foi oportunado a nós esta possibilidade. E a gente muitas vezes briga com isso, mas a filosofia espírita explica muito bem isso, e você falou muito bem, e a medicina hoje nos dá indícios fortes, né, do que o assunto está em voga, e isso não é milagre. Milagre só existe aos olhos de quem não consegue perceber, enxergar a ciência. É como há 20 anos atrás, se eu usasse 30, né? Se eu usasse um celular, era um milagre usar um celular. Hoje, a gente sabe que não é um milagre, porque eu domino. É a mesma coisa com Cristo quando dominou a nuvem. Daqui uns dias a gente vai poder dominar a nuvem e parar a ventania. Mas hoje nós não temos condições. Daqui uns anos nós não vamos precisar do celular, vai ser mental, eu para Guilherme. Exatamente. Né? Raimundo pode ajudar. Eu já li algumas matérias que dizem que assim, é notório que quando o paciente adere ao tratamento junto com o médico, os resultados são muito melhores. Muito melhores. A vontade dele aderir ao tratamento, mas não é aderir, cumprir da boca para fora, tomar os remédios no horário certo, fazer a dieta certa, não. É aderir de alma ao tratamento, né? Isso aí. E é o que a gente faz no GE. O paciente o assistido está em tratamento e quer. Olha bem, o importante é que ele quer, não é a mãe dele que quer, não é o pai dele que quer, e tampouco o filho dele. Se ele quiser, há a possibilidade da coisa sair. Mas porque ele domina o ser que ele é. Vós sois deuses. Isso está na literatura para nós. O Cristo veio nos falar isso. Né? Está aberto às perguntas. O conhecimento está dentro de nós, ele chega e a gente começa a vivenciá-lo. Né? É aquilo que você falou. Tudo, né? Tudo para nós precisa de quê? De vivência. Né? Se nós, não adianta o conhecimento, né? Quando temos o conhecimento e vivemos o conhecimento, as coisas rodam. Né? Então é capaz de termos cura. Eu tive um paciente, que eu já contei isso para você, tinha uma senhora que tinha um tumor no lábio, gente, tinha uma couve-flor no lábio, um carcinoma espinocelular no lábio. E eu tenho vários exemplos do GE, mas essa foi muito emblemática. Essa senhora, um dia, ela me procura no Sistema Único de Saúde e a gente dá o diagnóstico, faz uma biópsia e tenta marcar a cirurgia dessa senhora. Só que o cardiologista contraindicou a cirurgia, porque ela não podia fazer a cirurgia devido ao problema cardíaco muito grave. Então, não tinha nada para fazer. Naquele momento, de forma alguma. Porque qualquer intervenção cirúrgica, o resultado poderia ser um óbito. Então, é melhor você ter uma qualidade de vida do que ter um óbito. Né? Por isso que existe o risco cirúrgico. E essa senhora, não satisfeita com a minha necessidade e a minha conduta, ela me procura no sistema, no particular, né? No meu consultório particular. Ela estava no SUS. Ela foi no consultório particular pensando que, ao trocar de ambiente, a conduta seria diferente. Aí ela chega com o filho e fala que tinha um problema assim, assado. Ela não poderia, né, entre aspas, morrer naquele momento. Ela tinha uma missão a ser cumprida
e ela precisava de ajuda, que eu tinha que operá-la. Eu disse, minha senhora, mas eu não posso, não é porque a senhora veio aqui, pagou uma consulta, tal. E nisso, meus queridos, ao lado da minha bancada, tinha um nitrogênio líquido. É um produto que a gente usa em lesões de pele superficial. Sai. Quando é superficial, você queima aquela lesão com nitrogênio líquido e aquela lesão vai embora. Para eu sair daquela situação, porque eu pensei, a mulher veio do SUS, veio no meu consultório particular, aí eu pensei, meu Deus, como é que eu sei? Oh, minha senhora, de repente tem alguma coisa que possa ser feito, mas é muito difícil, é muito caro. É um nitrogênio líquido. Olha, foi uma situação para sair do paciente, tá? Não era para executar a coisa. Aí a mulher me fala, não, doutor, o senhor pode fazer, eu dou um jeito nisso. Aí eu falei, meu Deus do céu, caí, né? Não, mas a senhora não está entendendo. O valor é X. Quando eu falei que o valor era X, ela falou assim, doutor, não tem problema, eu preciso disso. Eu disse, meu Deus do céu, ela vai fazer. Aí eu falei, não, só não está entendendo. Não é uma aplicação, são 3 aplicações. E cada aplicação é aquele valor. E a mulher quis fazer, gente. E eu apliquei a primeira sessão. Na segunda sessão, a lesão já tinha diminuído bastante. Na terceira sessão, praticamente não existia nada. Nada. A mulher curou com um produto que não era um produto específico para aquilo. Eu morri ali, naquele. Aí eu comecei a pensar, gente, existe algo mais nesse assunto de cura. Foi quando coincidiu, isso foi 2 anos antes de eu ter iniciado o GE. Eu comecei a questionar agora tudo o que acontecia. E começamos a bolar e estudar o que estava acontecendo. Que milagre era isso, né? E a gente vê depois, né, eu caminhando com um sobrinho meu que fazia medicina na época. Nessa época, hoje ele é oftalmologista, já está atuando há muito tempo, mas ele fazia medicina, e ele me contava o seguinte, ô tio, caminhando, hein, sem falar nada assim, ô tio, você sabia que surgiu um negócio novo chamado splice alternativo? Que uma célula se reproduz, quando ela se reproduz, ela pode dar uma célula diferente, e que quando eu estudei, e eu acho que a maioria aqui, tudo que a gente estudava na reprodução celular, né, uma célula dá origem a uma célula exatamente igual. E a gente não tinha. Então, surgiu aí as células troncos, tal e tal. E eu comecei a vislumbrar esse conhecimento, né? Porque a mente faz com que o comando celular esteja trabalhando em favor dela. E esse é um dos exemplos, tá? De como uma pessoa ela pode se curar. Outra pessoa foi o seu Valdemar, com enfisema pulmonar, agora do GE. Uma ex-colega nossa do GE, o pai, com enfisema pulmonar, o pulmão todo danado, ele precisava usar eu estou falando isso que ela me permitiu falar isso, até citar o nome dela, é público isso, ela falou isso conosco. O seu Valdemar usava oxigênio nasal para conseguir suportar a vida. Então, enfisema pulmonar é pouco tempo de vida. E esse senhor, querendo ver os netos nascerem, querendo ver os netos formarem, ter uma boa formação e tal, ele se submeteu em São Paulo, ele era de Espírito Santo, em São Paulo, a terapia de célula-tronco. Tá? Injetaram célula-tronco para reproduzir o pulmão normal, e esse senhor viveu 18 anos. Esse menino entrou na escola de medicina, e hoje é um amiguinho que eu tenho, né, que fazendo, e amigo da minha esposa também. Então, quer dizer, a mente faz coisas. E eu já tenho outros colegas que, acreditando na célula-tronco, fez a célula-tronco para se curar e faleceu 7 dias depois.
Então, olha o contraste. Então, a gente vê, existe algo aí que a gente precisa estudar. Existe algo aí que a mente tem o comando de ligar e desligar genes e também de promover reações que a gente está nesse métier de estudo. André Luiz trata isso muito bem lá em Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala de fator de indução. Ela acreditava tanto que o nitrogênio ia curar, que curou. A mulher hemorroísta acreditava tanto que tocar em Jesus seria o suficiente, que se curou também. Né? E é o efeito placebo, que a gente tem documentado em todo estudo farmacêutico, farmacológico. Você tem evidência dos efeitos placebo. Você dá uma pílula de farinha, o cara melhora. Cura de câncer. O cara cura por quê? Porque ele acreditava naquilo ali. E aí você desencadeia um processo mental que se reflete no corpo com a retificação daquela forma orgânica lá, que é tudo controlado por nós. Né? E é harmônico. É uma reação, é o corpo movimentando para atender às células do perispírito. Houve a renovação do perispírito, a mensagem foi, a célula correspondente, ela teve que se melhorar. Não tem jeito, porque a informação estava ali. A Valéria... Pode falar, André Luiz descreve isso lá em Geometria Transcendente, é um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, mas ele vai falar assim, você encarna com uma programação genética, né, e que você não vai se afastar muito dela. Dependendo da sua conduta, você vai amenizar ou agravar aquelas provas com que você vai passar, mas que você tem um campo ali, uma faixa de domínio que você vai ficar dentro dela. Isso é mais ou menos a descrição de uma função de onda. Né? Você vai ter uma descrição da densidade de probabilidade no espaço-tempo de colapsar ou não numa realidade qualquer. Né? É o que André Luiz, quando você lê a descrição de André Luiz dessa geometria transcendente, que ele vai, inclusive, fazer uso de princípios do cálculo diferencial integral, né? Ele remete à ideia da função de onda de que vai te dar uma descrição de densidade e probabilidade no espaço-tempo. É muito interessante a leitura desse capítulo, geometria transcendente. Isso aí. Esses milagres e essas evoluções, tanto a física quântica como o ectoplasma, né? Tudo isso nós temos formas de mostrar isso, sobre a epigenética. É muito lindo quando você estuda o espiritismo, porque você consegue enxergar o espiritismo e enxergar a ciência, e fazer essa correspondência. Então, o milagre deixa de ser milagre a partir do momento que você tem o conhecimento para entender o que aquilo está acontecendo. É muito legal demais, né? A Valéria fez algum comentário? Pode falar, Valéria. Sobre a força do querer, né? Quando vocês estavam falando, que tudo realmente começa na cabeça. A cabeça influencia realmente a reação celular. A gente já tem isso, né, mais do que comprovado. Então, essa força, e aí vocês estavam falando da passagem de Jesus, né, de amarmos uns aos outros, e tem uma outra que eu acho muito bacana, quando ele coloca que vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele já está nos dando aí a dica dos potenciais que estão ainda para serem desenvolvidos. E essa era é uma era, desde que André Luiz começou aí a publicar, para esse convite, para a gente entender como que funciona e aquilo que a gente pode fazer a nosso favor dentro dos processos de cura e todo esse processo aí, né? É muito bonito isso, é muito, muito interessante. Podem falar sobre a autocura? Ô, Cristina, o termo autocura, ele é muito amplo, tá? A autocura é muito amplo, mas toda cura não deixa de ser autocura. Toda cura. Você cura primeiro aqui, né? O simples fato de você perdoar já é uma autocura. Qualquer coisa, né? O simples fato de você amar
já é uma autocura. Então, o que nós estamos falando aqui e o que acontece, de fato, quando estamos fazendo um tratamento, é uma autocura, né? De fato, o remédio em si, ele não trata a pessoa. Ele é um instrumento, mas você está participando daquilo, né? Eu acredito nisso, tá, querida? Porque uma intervenção externa, ela só é possível dentro da sua permissão que isso possa ocorrer, tá? Você sempre é a pessoa responsável por isso, e não um coadjuvante. A gente sempre tem em mente, não, eu vou tirar a vesícula, vou estar curada. Você vai tirar a vesícula e estar curada porque no seu íntimo você se preparou para tudo aquilo. E você teve a cirurgia como uma ferramenta para atingir aquele objetivo. Entendeu? Então, todo conhecimento nosso, tudo que nos acontece, é porque a gente tem oportunidade de passar. E nada mais é do que as ferramentas que aparecem na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar tudo enquanto tivermos força. E o nosso querer é muito grande para isso, né? Então, eu entendo a sua pergunta, tá? Como sobre autocura, como essa possibilidade, tá certo? Nós, médicos, psicólogos, nós mães, pais, nós maridos e mulheres, né? Nós temos esse potencial de autocura, né? Nós temos o potencial de sermos ferramentas para auxiliar, mas tudo isso está na medida do seu querer, da sua necessidade. Não adianta você ter na sua programação de vida, ter uma certa limitação ou doença, um câncer, ou uma doença degenerativa, e você querer, nessa encarnação, eliminar tudo, pois aquilo foi a sua proposta de reencarne. O seu modelo organizacional biológico, quando você estava lá para nascer, você tinha a sua programação do que você precisava ser, e você fez o quê? Escolheu um pai e uma mãe que lhe proporcionasse no cruzamento ter um corpo para expressar a sua necessidade. Então, você vem com aquela oportunidade de expressar tudo aquilo que você quer. Porém, isso é o quê? Uma lei, né? Você fez a lei do olho por olho, dente por dente, a lei do Newton, toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário na mesma intensidade. Você fez a proposta, você está aqui para cumprir a proposta, só que existe uma outra lei, a lei do amor, né? Existe aí, né, o Newton, tudo depende dos atenuantes e agravantes. Talvez você não tenha que passar certinho como você programou. Talvez venha um amor que cobre uma multidão de pecados. Talvez venha uma ação que você permite que aquilo possa ser abrandado ou até multiplicado. Tem isso também. Você desviou tanto da sua programação que você vai sofrer mais do que teve benesses. Olha como é que é bonito. Olha só, vamos tomar um cuidado aí. Vamos lá. Às vezes, o que a gente chama de doença é o tratamento. Sim. E aí você reage tão bem àquela doença, com tanta aceitação, que a doença é mais intensa, para evitar uma próxima encarnação. Lembrando sempre que encarnar já é um problema para qualquer espírito, né? Então, você reagiu tão bem àquela doença, você se deu tão bem, do ponto de vista do espírito imortal, que a doença se agrava. Para você resolver logo nessa encarnação, não precisa voltar. Essa é a bênção. Então, assim, do ponto de vista nosso, a gente chama de cura só se livrar daquele problema. A cura é a experiência, né? O tratamento é a experiência. E a rigor, é o que o Raimundo falou. Tudo que a gente está chamando de cura, né, de tratamento por físico, ela sempre é autocura. Você sempre tem um fator, o remédio, a terapia, a cirurgia, é tudo fator de indução para que você
expressa aquilo. Né? Basicamente, tudo é, a rigor, tudo é autocura, é expressão. Muito importante que eu lembrei quando ele estava falando no início sobre os milagres, na verdade, serem partes das leis. E que ele falou também do objetivo de Jesus vir, daí esse trabalho todo de se encarnar como nós, viver como nós. Isso é mais importante do que o que parece, porque Jesus, ele não é um fanfarrão que veio se acabar de poder fazer ou desfazer, ele é um mestre que veio ensinar. E, portanto, nós, como aprendizes, devemos nos preocupar em aprender a lição, que é o que ele foi dito aquela hora, comparando a encarnação com uma escola. E é exatamente isso. O que importa numa escola não é se o professor é isso ou aquilo. O que importa é a nota que se tira no final do ano. E aqui no Brasil, no Ocidente em geral, eu vejo muito um viés idólatra muito forte da tradição brasileira, em que ficam idolatrando a personalidade do mestre e esquecem que o importante é entender o que está acontecendo. Tem que lembrar que, especialmente no espiritismo, nós somos a religião da razão. Se ele deu exemplo, nós temos que identificar o que está acontecendo. Se ele deu exemplo, é porque podemos. Lembra aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é se por um proceder impecável pode chegar à perfeição aqui na Terra, e a resposta foi não, porque existem muitas qualidades que nos são desconhecidas. É a mesma coisa que o homem de bem no Evangelho depois. No final ele termina, né? Essas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem as tem consegue descobrir o que precisa para as próximas. Foi a mesma coisa, foi isso que ele quis, que o próprio Jesus quis dizer com podem fazer o que eu fiz e muito mais. Nós temos que ter em mente que não é para, isso tudo aqui, esse milagre, tudo, não, mas ele fez porque ele é espírito, isso, aquilo, não. Ele fez, é possível ser feito. O que aconteceu, como podemos fazer também, e o importante é, vamos fazer um dia. Isso aí, Paulo. Obrigado, querido. Você complementou, legal. O Guilherme, eu gostaria de agradecer em nome de todos aqui presentes do GE e já convidando, né, para o nosso próximo encontro daqui a 14 dias, né, você vai desenvolver o tema O Passe, né? E isso vai ser uma coisa muito gostosa, essa preparação dos nossos voluntários. Eu gostaria que ficasse presente aqui na sala, após, as pessoas que têm desejo, de um dia se integrar ao grupo de estudos do ectoplasma enquanto voluntário, né? Para que eu possa dar algumas dicas, né? Que eu possa dar algum ordenamento sobre isso, tá? Apenas esse é um grupo de estudo geral, né? Que tem um objetivozinho de formar novos voluntários, e eu gostaria de saber que quem ainda não é e que deseja fazer esse movimento, que possa ficar na sala para que eu possa orientá-los, tá bom? Assistiram hoje, né? Ok, vocês querem assistir novamente. Como é que vocês vão fazer? Até domingo, sábado para domingo, acessem esse site aqui, ó, youtube.com, esse canal, né? youtube.com/ames, com 3 es. Vocês vão acessar esse canal aqui, ó, com a login aqui da AMES. Vocês vão clicar em vídeos. E logo depois, em vídeos, vocês vão procurar a playlist referente aqui, ó. GE Online vai estar 11 em, que quer dizer, essa aqui é a 11ª. Então, domingo, quando vocês clicarem, essa live aqui do Guilherme vai estar aqui dentro, ó. É só clicar nessa playlist que você vai assistir a mais recente e as outras 10 para baixo. É só deixar rodando que ela vai avançando sozinha. Pelo celular também funciona da mesma forma. Gente, vão com Deus, tá? Tchau, Manuela. Boa noite. Boa noite. Tchau, a todos. Cristina. Boa noite. Tchau, pessoal.